Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos preparar uns cookies aqui que eu gosto de chamar de cookies de café da manhã ou de lanchinho, porque é como eu gosto de comer eles. Eu vou compartilhar 3 sabores, um feito à base de banana, outro feito à base de batata doce e de maçã. Então vai ter sabor para agradar todo mundo. Os ingredientes usados nas receitas desses cookies estão aqui embaixo na descrição do vídeo, direitinho as proporções. Então se você não conseguir acompanhar, é só dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora então vamos ao preparo desses cookies. E o primeiro cookie vai ser um cookie feito à base de banana. E aqui você tem que primeiro pré-aquecer o forno em 180 graus. Depois aqui eu tenho 2 bananas, de preferência use bananas bem maduras. Bananas de tamanho médio a grande. Aqui não tem tanta importância o tamanho da banana. Se elas forem muito pequenininhas, aí você pode usar 3. E aí você amassa elas com a ajuda de um garfo até tá bem amassadinho. Feito isso, eu vou transferir isso aqui para uma tigela. Se você quiser, você já pode amassar direto aqui na tigela. Eu acho mais fácil amassar num prato. Depois eu tô usando pasta de amendoim sem açúcar. Quem não come pasta de amendoim por ser alérgico, eu vou deixar uma dica aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois eu acrescento o açúcar, eu tô colocando somente 1/4 de xícara. Se você quiser, você pode inclusive fazer esses cookies sem nada de açúcar, porque a banana bem madurinha, ela já adoça. Depois eu também acrescentei a essência de baunilha, um pouquinho de amido de milho, que vai ajudar a dar um pouquinho mais de liga nesses cookies. E aveia em flocos, 2 xícaras. E aí é só misturar bem misturadinho até você ver que toda a aveia tá úmida e você conseguir uma mistura assim bem pesada, bem úmida. Opcional agora aqui eu tô acrescentando sementes de abóbora e um pouquinho de ameixa seca que eu cortei em pedacinhos bem pequenininhos. E só uma dica, essa ameixa seca e essas sementes de abóbora que eu acrescentei nesse cookie aqui, você pode tranquilamente substituir por outras coisas ou não acrescentar. Vocês vão ver que nos outros cookies eu vou acrescentar, por exemplo, gotas de chocolate, castanhas picadas, nozes e assim por diante. Mas essa parte é totalmente flexível, você pode acrescentar qualquer tipo de semente que você quiser. Se você quiser acrescentar, sei lá, amendoim, gotas de chocolate, ou quiser deixar ele só assim mesmo, quiser acrescentar um pouquinho de cacau em pó, fazer ele meio chocolatudo, também pode. Então, dada a dica, vamos continuar com a receita. E aí é só incorporar tudo e prontinho. Agora aqui eu tenho uma forma e eu coloquei um papel manteiga por cima e eu vou fazer os cookies. Eu uso esse pegador de sorvete, como é que chama? Pegador, na verdade não sei como que chama. E aí eu vou fazendo bolinhas assim de tamanho mais ou menos homogêneo. Isso aqui é um truque muito interessante, porque você consegue cookies de tamanhos bem uniformes. E aí depois eu pego com um garfo e dou uma amassadinha assim para eles ficarem mais firmes e também ficarem um pouquinho mais fininhos, porque ajuda na hora de assar. O meu aqui deu 9 cookies, mas na verdade poderia ter dado um pouquinho mais. Eu acabei comendo um pouquinho a massa. E agora eu vou levar para assar no forno por 20 minutos. Fique de olho aqui, não precisa mais de 20 minutos. Você não quer que eles queimem, só que eles fiquem levemente dourados. E aí eu sugiro aqui você deixar eles esfriar por mais ou menos uns 30 a 45 minutos, porque depois que eles esfriam, eles firmam bastante. Quando você retirar do forno, talvez eles estejam um pouquinho moles. Mas não se preocupe, eles vão ficar super firmes, não ficam quebradiços e ficam totalmente perfeitos, como você pode ver aqui. Os meus aqui, só para referência, eu deixei por exatamente 20 minutos. E aí você vai ter o seu café da manhã ou lanchinho prontinho para você comer. Você pode fazer inclusive porções maiores para você comer por vários dias. Aqui tem tudo, tem proteína, tem carboidrato bom, muita fibra, um pouquinho de açúcar. E eu acho que vocês vão adorar esses cookies. Olha como eles ficam por dentro, perfeitinhos. E a próxima receita, ela é feita à base de batata doce. E eu já queria explicar aqui, eu vou usar uma batata doce que ela é de polpa alaranjada, porque é a única batata doce que eu encontro para vender aqui na Alemanha. Mas você pode usar outra batata doce. Se você quiser essa cor também meio alaranjada, como vocês vão ver que esses cookies vão ficar por causa da batata doce, vocês podem substituir por abóbora. Mas então, dada a dica, vamos à receita.
E para fazer esses cookies aqui, então, de batata doce, eu tô usando 450 gramas de batata doce, mais ou menos, que eu descasquei e tô cozinhando aqui no vapor, até elas estarem bem macias. Você pode cozinhar só em água também, sem sal, sem nada, até elas estarem macias. Quando as batatas estão macias e já esfriaram um pouquinho, eu pré-aqueço o forno em 180 graus. Agora que eu vou transferir as batatas para o meu processador, você pode fazer isso aqui no liquidificador ou até mesmo fazer tudo à mão, amassar assim numa bacia, também funciona. Depois eu acrescento açúcar, coco ralado sem açúcar, um pouquinho de amido de milho. As quantidades estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, então você pode dar uma olhadinha exatamente no que eu usei. E aí, óleo de coco. Se você quiser, você pode usar também pasta de amendoim aqui. Tem dicas aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois uma pitadinha de sal. Esse daqui eu coloquei um pouquinho de bicarbonato de sódio, só como um teste, e eles cresceram um pouquinho, então eu recomendo. Depois eu também acrescento canela, porque eu acho que batata doce com canela combina muito. Você poderia usar também aqui a essência de baunilha, ou também, se você quiser fazer eles um pouquinho chocolatudos, acrescentar um pouquinho de chocolate. E depois aveia em flocos. E aí eu processo até tudo tá bem misturadinho. Eu processo um pouquinho para o processador, raspo um pouquinho as bordas, né, com a ajuda de uma espátula e processo novamente. Se você fizer no liquidificador, vai talvez ser um pouquinho mais demorado, mas funciona. E agora aqui, opcional, e nesse aqui eu resolvi acrescentar um pouquinho de castanhas picadas e gotas de chocolate. Mas você poderia também acrescentar algumas sementes, nozes, amendoim, ou deixar só assim mesmo, não precisa acrescentar esses extras aqui. Mas eu acho que dá uma textura, um saborzinho extra nos cookies e eu super recomendo. Você também poderia acrescentar aqui semente de linhaça, semente de chia. Tem uma variedade de coisas, frutas secas, né, ameixa, uva passa, esse tipo de coisa. E aí eu de novo tô usando uma forma, coloquei um papel manteiga. Eu não unto papel manteiga, no geral eles não grudam. E aí esse aqui rendeu 12 cookies. E como no cookie anterior, eu vou agora com garfo dar uma amassadinha para eles ficarem um pouquinho mais fininho. E também para dar uma ajeitadinha neles para que eles não quebrem e fiquem bem firmes. E de novo vou levar para assar. Esse aqui também eu deixei por 20 minutos em 180 graus. E de novo fique de olho. Quando eles estão assim levemente douradinhos nas bordas, eles estão prontos. Não precisa deixar muito tempo, senão eles vão queimar e não vão ficar gostosos. E quando você retirar do forno, eles não vão estar super firmes, mas de novo deixe esfriar por 30 a 45 minutos, que vocês vão ver que eles vão ficar super firmes, super densos. Esses aqui foram os meus preferidos, eu achei que ficaram incríveis. E olha como eles ficam, você pega na mão, eles não quebram, ficam realmente super firmes. Só ingredientes tops. Esse aqui, ele ficou mais ou menos umas 8 horas, eu filmei só no outro dia, vocês podem ver que ele ficou super firme. O último é um cookie de maçã, também que eu super recomendo, é maravilhoso. Aqui eu tenho 2 maçãs médias e uma metade eu vou reservar para depois picar e incorporar nos cookies. E a outra metade, mais essa maçã inteira aqui, eu vou cortar em pedaços assim bem grosseiramente, eu deixo a casca mesmo. E aí eu acrescento numa panela, coloco um pouquinho de água e vou cozinhar isso aqui até a maçã tá bem macia. Mais ou menos uns 5 minutinhos. É bem rapidinho, a maçã macia bem rápido. E enquanto a maçã tá cozinhando, eu vou pegar essa outra metade aqui e cortar em pedacinhos bem pequenininhos. Isso aqui é opcional, mas eu acho que deixa o cookie também com uma textura um pouquinho diferente e fica bem saboroso. Eu tentei cortar em pedaços bem pequenos mesmo e eu deixei a casca. Agora que eu terminei de picar essa metade dessa maçã, eu acrescento um pouquinho de açúcar mascavo, um pouquinho de amido de milho e aí eu misturo isso daqui e reservo. E nesse ponto aqui, as maçãs lá do forno já estavam macias e também já tinham esfriado um pouco. É muito importante que as maçãs estejam levemente frias. E aí eu pré-aqueço o forno em 180 graus. Eu vou lá e ligo meu forno. Agora eu vou acrescentar essas maçãs aqui no meu processador. Você pode fazer isso aqui no liquidificador. Depois eu acrescento também pasta de amendoim. A pasta de amendoim é uma ótima fonte de proteína vegetal, também acrescenta um pouquinho de gordura boa e ajuda a deixar os cookies mais firmes também. Açúcar, canela
E aí eu processo até obter tipo um purê. Agora eu vou acrescentar isso aqui numa tigela, esse purezinho aqui de maçã. E depois eu acrescento também bicarbonato de sódio, uma pitadinha de sal, farinha de amêndoas, você pode usar outras farinhas, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo as substituições, um pouquinho de amido de milho e de novo aveia em flocos. E aí é só você misturar até tudo tá bem misturadinho. A princípio parece que vai ficar muito seco, mas à medida que você vai misturando, você vai ver que a massa fica super úmida. Esse aqui eu resolvi acrescentar um pouquinho de nozes, porque eu acho que maçã com canela e nozes tem tudo a ver, sempre fica gostoso. E aí também os pedacinhos de maçã, né, que eu reservei lá no início. E aí de novo, como nos outros cookies, eu vou transferir a massa aqui para um papel manteiga. Esse aqui rendeu 12 cookies. Esse aqui de novo eu recomendo 20 minutos no forno, os meus eu esqueci e acabaram ficando 30 minutos e eu achei que eles ficaram um pouquinho assados demais. Eu acho que 20 minutos teria sido ideal, mas aí depende do seu forno, né, a gente fique de olho. E de novo, como nos cookies anteriores, eu recomendo você deixar eles esfriarem um pouco, uns 30 a 45 minutos, porque quando você retira eles estão um pouquinho molinhos, mas eles firmam bem depois de frios e ficam deliciosos, eu garanto. E o que eu tinha pro vídeo de hoje então era isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender a preparar esses cookies. Eu particularmente estou adorando comer eles de café da manhã. Eu quando acordo de manhã nem sempre eu tô com vontade de preparar uma coisa, então esses cookies são perfeitos porque eu tenho lá uma porção na geladeira. Eu também congelei uma parte e aí quando eu quiser lá comer meu café da manhã é só lá pegar um cookie ou lanchinho da tarde também é perfeito. E então beijos e vejo vocês no próximo vídeo.